Talvez você não saiba, mas os cristãos são o grupo religioso mais perseguido em todo o mundo. Cerca de 260 milhões de cristãos, eles sofrem perseguição pelo simples fato de professarem sua fé em Cristo. E segundo a organização Portas Abertas, essa perseguição, ela se intensifica a cada ano. Visando dar maior visibilidade para esse contexto, né, da perseguição religiosa, Portas Abertas tem desenvolvido uma série de documentários onde ela procura retratar a história dessas famílias que estão sofrendo a intolerância religiosa. E nós queremos aqui conversar com vocês sobre esse contexto, para que vocês possam realmente tomar conhecimento, ter maior visibilidade sobre a história dos cristãos perseguidos. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Luiz Matos, ele que é pastor da Igreja Metodista em Belo Monte, São Paulo, e que é também o gestor do Departamento de Aliança e Desenvolvimento da Organização Portas Abertas, uma organização que tem buscado prioritariamente dar apoio às igrejas perseguidas. Luiz, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco para falarmos sobre esse tema tão significativo. Eu que agradeço, Celeste, a oportunidade que está sendo concedida à Missão Portas Abertas e participar junto de vocês desse veículo de comunicação tão importante para a vida da igreja brasileira. E para a gente é uma honra. E para você que está nos assistindo, quero desejar desde já que a graça do Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, a sua casa e onde você colocar a planta dos seus pés. Amém, amém. Luiz, o Portas Abertas atua há mais de 60 anos, né, apoiando a questão dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. E muitos, porém, não conhecem exatamente esse trabalho que é feito pelo Portas Abertas. Você pode falar um pouco sobre essa atuação dessa organização? Sim, claro. Portas Abertas, ela é uma organização que existe aí há 67 anos no mundo, preconizando o seu trabalho focado em apoio aos nossos irmãos e às nossas irmãs, e aqui eu estou falando de mais de 360 milhões de irmãos e irmãs, em mais de 74 países no mundo, que vivem num contexto de perseguição, porque professaram a fé em Cristo Jesus. E o nosso papel é, Portas Abertas a partir do Brasil, mas ela é uma organização internacional, dar suporte e apoiar os nossos irmãos que vivem nesse contexto, com dificuldade de professar a sua fé, de se reunir, de estar junto, e por conta disso, quando são localizados, são perseguidos, são pressionados para que não testemunhem a respeito do Evangelho, da boa notícia de salvação trazida por nós, por parte de Deus, através de Cristo Jesus. Na verdade, eles não precisam fazer nada, né? No momento em que são descobertos que professam a fé cristã, já se começa esse contexto de perseguição, é isso? É isso. Normalmente esses irmãos, eles vivem em países onde existe radicais que sustentam a religião oficial do seu país. E Uhum. quando é identificado que um ex-integrante desta religião raiz saiu, abandonou essa fé e entendeu, conseguiu perceber a manifestação da glória de Deus e começa a servir a Cristo Jesus, então aí eles começam a ser perseguidos, porque eles são vistos como traidores, acabam sendo vergonha para a própria família, vergonha para a própria comunidade, no vilarejo aonde eles estão, e em outros lugares aonde a perseguição não é por conta da fé, é por conta do narcotráfico, é por conta de outros segmentos que fazem com que os cristãos sejam perseguidos, porque eles não seguem a regra dos locais aonde está tendo a dominação de um grupo
presente, como as guerrilhas aqui na América Latina, Uhum, ou uhum. mesmo o narcotráfico e até mesmo as comunidades indígenas, né, em outros países, onde quando você confessa a Cristo Jesus, você não quer mais saber de seguir a orientação dos líderes religiosos da comunidade onde você está inserido. Então você também é perseguido, é expulso e muitas vezes também é morto por conta disso. Uhum. E em que continentes ou países, né, ou país, essa perseguição aos cristãos ela é mais acirrada? Você pode falar sobre isso? Posso. Nós temos uma lista, né, uma lista de perseguição que todos os anos nós lançamos ela, onde a gente, loca nela os 50 países mais perseguidos do mundo. E a perseguição ela é abrangente. Ela, né, você pega toda a Ásia, né, onde você tem a Coreia do Norte, né, que é o segundo país mais perseguido, mais difícil para um cristão se viver nos dias de hoje. Você tem o Afeganistão, que hoje é o primeiro país que está ali na região do Oriente Médio. A gente tem acompanhado um pouco as notícias do que tem acontecido por lá, mas a maior parte da perseguição, a mais violenta no sentido de levar os cristãos à morte, tem sido a África. Por exemplo, só na Nigéria, que hoje ocupa a 7ª colocação nessa lista de perseguição, durante todo o ano passado, cerca dos 5.800 cristãos que foram mortos por professarem a sua fé, 79% dessas mortes aconteceram na Nigéria, que é um país que hoje ocupa a 7ª colocação da lista, ou seja, a perseguição não é marcada, a nossa pesquisa não é marcada por conta somente das mortes, mas de todos os outros fatos aonde a igreja de Cristo Jesus, onde o corpo se reúne, Uhum. acaba passando por maus bocados, porque confessaram Cristo Jesus, e esse é o crime deles, é o único crime que eles têm, é confessar Cristo Jesus. E como é que acontece essa perseguição? Ela é uma perseguição pontual? Ela é a grupos específicos? É física ou é em forma de ameaça? A perseguição ela acontece sempre ela tem um processo, ela sempre começa através de uma ameaça. Se você por algum motivo você é impedido ou é constrangido de poder compartilhar a tua fé em Cristo Jesus, isso já é detectado como uma perseguição. Então, nesses países mais aonde a perseguição é mais acirrada, ela é mais forte, ela sempre começa com, né, você começa a ser incomodado, pressionado, intimidado para não falar de Cristo Jesus, tentando fazer com que você abandone a fé. Saia disso e volte para a fé da nossa comunidade, do nosso país, do nosso vilarejo. Se você vai se mantendo, negando aceitar a pressão sobre a vida deles, então aí a perseguição começa a aumentar. De uma simples intimidação, daqui a pouco você pode ser preso, a sua família pode ser expulsa, as crianças podem ser raptadas, as mulheres podem ser sequestradas e mortas. Se no vilarejo a grande maioria é homem, então os homens eles são vitimados, são raptados, são presos, são mortos. Para quê? Para sempre desestruturar a base de fé, para que as pessoas neguem a Cristo Jesus para poder voltar a uma realidade de mais conforto. O que, graças a Deus, a fé dos nossos irmãos, né, na grande maioria, massivamente, é muito convicta e faz com que eles permaneçam em Cristo Jesus, mesmo tendo que abrir mão de tudo aquilo que eles têm, eh, que eles construíram ao longo da sua vida. Eles preferem ficar com Cristo Jesus do que negá-lo, porque eles entendem aquilo que a Sagradas Escrituras nos ensina, que mais vale a pena viver com Jesus do que viver sem ele. Ou Porque em seja, Cristo tem. Jesus Aham. porque em Cristo Jesus nós temos a vida, né, e Verdade. fora de Cristo nós não temos. Essa é a fé que nós professamos. E aí, se a gente não mantém a nossa fé em Cristo, de que adianta, De que efetivamente? adianta? Não é É isso? verdade. Você está conosco aqui no Conversa Pública, né? Mais um dia, a gente hoje falando sobre a igreja perseguida, os cristãos perseguidos, porque talvez você não tenha essa noção, mas os cristãos
são o grupo religioso mais perseguido em todo o mundo. E a gente está aqui conversando com o SMAP, né, que é do Portas Abertas, uma organização que apoia a igreja perseguida e hoje trazendo informações assim super preciosas aqui para a gente. Né? Luiz, diz uma coisa, aqui no Brasil, como o Portas Abertas atua? Essa perseguição, ela também se intensifica aqui no nosso país? Não, o Brasil não é considerado um país, que passa por perseguição. Evidentemente alguns casos pontuais acontecem, mas ninguém no Brasil é morto porque professa a fé em Cristo Jesus. O Brasil, ele é um país cristão. E por isso Portas Abertas, por ser um país cristão e termos a liberdade de professar a nossa fé, que Portas Abertas atua no Brasil. Entanto, e mais outros países ao redor do mundo onde há liberdade religiosa. E como que nós trabalhamos? Sempre movidos, né, imbuídos pela visão e o comissionamento que Deus deu lá atrás, há 67 anos, ao irmão André, que é conhecido no mundo inteiro como contrabandista de Deus. Portas Abertas no Brasil continua esse trabalho de levantar recursos, primeiro deles através das orações, para que os nossos irmãos possam ser sustentados, nossos irmãos possam ser fortalecidos nos lugares aonde eles estão. Então nós usamos, né, a nossa plataforma digital, que é o nosso site, onde tem muitas informações, sempre tem testemunhos, reportagem, notícias do campo, que são coletadas através, né, da nossa rede da Portas Abertas Internacionais. Nós temos as nossas plataformas, né, do YouTube, a nossa plataforma do Face e do Instagram, e também nós trabalhamos fazendo visitas às igrejas. A área a qual eu sou responsável, eu diria que é aquela área que trabalha fora das quatro paredes da nossa base, porque nós vivemos, né, visitando igrejas em todo o Brasil, para poder trazer para a igreja local a realidade da perseguição, falando sobre os testemunhos, sobre as necessidades e desafiando a igreja a se juntar a nós em oração. Porque é uma curiosidade quando nós chegamos diante de um cristão perseguido, independente do país aonde ele esteja, a gente pergunta para eles o que a gente pode fazer por você. A resposta deles, de todos eles não se conhecem, mas a resposta é única. É, você pode orar pela gente. Então, nosso propósito é mobilizar a igreja brasileira a se unir com a Portas Abertas, juntamente com eles, em oração, né, e também havendo possibilidade, orando, de poder contribuir também financeiramente para que os projetos que acontecem no campo e a necessidade de mantê-los, possam ser, executados com êxito. Perfeito. Eu acho da maior importância esse tipo de trabalho, né? E essa conscientização da igreja local para até que haja um reconhecimento do espaço que a gente tem, do privilégio, da bênção que a gente tem de ter liberdade religiosa, né? De poder professar a nossa fé, de poder falar de Jesus, de poder orar publicamente, de poder falar das boas novas de Cristo. É um privilégio que a gente, às vezes, não tem a noção da dimensão do privilégio que temos aqui em nosso país. Né? E aí, André, Verdade. desculpa, eu quero chamar de André o tempo todo, é o irmão André. Ok, não tem Desculpa. problema. Você já falou, né? Como que a gente pode contribuir? Quais são as necessidades principais da Portas Abertas, né? Você já falou oração, recurso financeiro, mas como que a gente pode ajudar o trabalho de Portas Abertas? É a nossa maior necessidade que nós temos enquanto Portas Abertas que vive, né, as bases que existem em lugares, em países onde há liberdade religiosa, e louvado seja o nome do Senhor por isso, que a perseguição nunca chegue até nós da forma como está sobre a vida dos nossos irmãos. A nossa maior necessidade é a conscientização da igreja, para que a igreja entenda que nós somos um corpo, que nós somos um.
porque há um só Deus e Pai, há um só Espírito e há um só Senhor que é Jesus Cristo. Então, a nossa maior necessidade é chegar na igreja para que a igreja, sabendo dessa realidade, se posicione em favor de um membro do corpo de Cristo, a qual cada um de nós também somos membros. E e para isso, você pode convidar Portas Abertas, entrando no nosso site, né, www.portasabertas.org.br. Lá você vai ter um campo que chama-se Convide, e você preenche um formulário básico ali, e aí então nós fazemos contato com você para ver uma agenda, uma possibilidade de visitar você, visitar a sua igreja, você que está nos ouvindo aí, comente com o seu pastor, para que a gente possa ter esta oportunidade. Por que isto? Porque nós temos a necessidade desse posicionamento de oração para que, sabendo a causa da perseguição e as necessidades dos nossos irmãos, viúvas, são crianças órfãos, são igrejas que são destruídas, são pastores que são assassinados, são famílias que são expulsas, sabendo nessa necessidade, possamos colocar essa demanda diante da igreja. Porque, na verdade, quem faz as coisas acontecer não é uma pessoa, é a igreja de Cristo Jesus, onde Jesus Cristo é o cabeça, e enquanto cabeça delega o poder para a gente, e o mais legal é que a gente tem um dos pilares da Portas Abertas que nos sustenta é a oração. Nós acreditamos, porque a Bíblia diz, que quando um crente ora, Deus ouve. É E não verdade. mais que isso, Deus responde todas as nossas orações e nós acreditamos nisso e por isso a gente faz esse trabalho. Amém, amém. E você sabe que você pode acompanhar a gente não apenas pela rede de televisão, mas também pelas nossas mídias sociais, o YouTube, o Facebook, né? E é sempre um prazer ter você conosco, tá bom? Aqui a gente falando sobre a igreja perseguida, especialmente sobre o trabalho da organização Portas Abertas, que é uma organização que apoia o trabalho, apoia prioritariamente a igreja perseguida. E é o pastor Luiz Matos, da Igreja Metodista de Belo Monte, lá em São Paulo, que está aqui conosco. Ele que também é o gestor do Departamento de Aliança e Desenvolvimento da organização Portas Abertas. Eu queria te perguntar, há 2 anos, Portas Abertas lançou o projeto Faces da Perseguição, uma série de documentários, né, que dão voz àqueles que são perseguidos por causa da fé em Jesus. E há pouco tempo vocês lançaram uma segunda temporada desse documentário. Como esse projeto se desenvolveu e como as pessoas podem acessar esses documentários? Ah, legal, Celeste, que pergunta maravilhosa você fez, porque esse projeto, ele é um projeto que se iniciou com a Portas Abertas da Alemanha, né, há 2 anos atrás, em 2020, né, quando nós tivemos a primeira série de 12 pequenos filmes que têm a duração de entre 18 e 22 minutos, aonde o cristão que é perseguido, que vive no seu país com as suas necessidades, ele conta como é que é a vida dele, como é que é a perseguição, conta como é que Deus tem tocado, tem sustentado, e conta que ele percebe que tudo isso acontece, o cuidado de Deus vem sobre a vida dele, porque ele reconhece que existe uma mobilização da igreja de Jesus Cristo espalhado por esse mundo, que se preocupa e participa. E, como eu disse, começou pela Portas Abertas lá da Alemanha, e várias outras bases do mundo acabaram então fazendo e copiando esse projeto para cada um reproduzi-los aí no seu país. Porque é uma forma, porque a gente fala da igreja perseguida, mas nós não somos perseguidos, então há muita dificuldade, inclusive de cumprir princípios básicos da fé cristã que a gente não tem muita atenção, porque a gente não consegue ver exatamente como que o reino das trevas se levanta contra os filhos de Deus para poder apagar a luz, que nós somos a luz do mundo, e para poder fazer com que a igreja deixe de existir nos países aonde eles têm. Então esse projeto ele acontece, são 12 episódios semanalmente, né, como foi, né, no lançamento da nossa primeira edição. Toda semana
semana um novo vídeo, um novo testemunho, para que você possa participar, assistir, enquanto assiste, continuar orando, porque a realidade que acontece com aquele irmão que ele conta para você, na verdade, é uma realidade que acontece com mais de 360 milhões de irmãos que estão espalhados por esse mundo. Uhum. E é um fato, né? Muitas vezes, quando a gente não vive determinada realidade, a gente não consegue ter a dimensão de como ela é, né? Do sofrimento Verdade. que ela é, né? Das limitações que elas nos trazem. Então, assistir, conhecer essa realidade, com certeza nos aproxima dela e nos torna mais sensíveis e mais aptos, com mais condição de poder participar e colaborar, né? É verdade. E conforme você mesmo havia dito, Celeste, né, como hoje poder participar? Nós lançamos o segundo episódio, no segundo episódio não, a segunda série esse ano, Uhum. sobre faces da perseguição, que é como nós chamamos, né. Uhum. E já iniciou, nós já temos, né, aí passando no nosso canal do YouTube, o primeiro testemunho que relata a realidade das meninas do Chibok, que é onde um pai, onde a sua filha, né, foi, né, em 2014, 257 meninas foram sequestradas. E até hoje esse pai não tem notícia da sua filha. E ele relata como que é viver esta insegurança de saber a filha está viva, a filha não está viva diante de Deus, como que Deus tem sustentado e como que a Portas Abertas atua e trabalha sobre a vida dele. Você pode acessar o nosso site www.portasabertas.org.br ou então você pode clicar, apontar o seu aplicativo para esse QR Code que vai aparecer aí na tela, né, da sua televisão ou do seu computador, para que você possa ter acesso para se inscrever. Precisa do seu nome e do seu e-mail, e aí você fazendo isso, todas as quartas-feiras é um testemunho novo. Se você fizer isso, se inscrever, antes de sair o testemunho novo no nosso canal do YouTube, você recebe um privilégio antes, para poder assistir antes na sua casa, tal e no tempo que você quiser. Isso aí. Essa inscrição ela é preciosa, né? Mais um participante e isso é uma forma de colaborar. Bom, a Sim, Boas Novas ela já é uma parceira da Portas Abertas, né? Nós temos sim, divulgado o trabalho de vocês. Isso tem sido uma constante. Na verdade, é parte da nossa missão, né? Porque a nossa missão é levar as Boas Novas de Cristo para todas as pessoas, né? É cumprir a própria missão que o Senhor nos determinou. Agora, eu queria te. Ah, sim, e tem uma coisa: a gente vai aí estar conversando com Portas Abertas para que a Boas Novas possa também veicular essa série de documentários, né? Se Deus quiser, você vai poder ver aqui pela Boas Novas também. E eu queria te perguntar uma coisa: como é que o telespectador pode se tornar um parceiro de Portas Abertas? Ele pode se inscrever lá no YouTube, ele vai receber as notificações, ele vai conhecer. A gente sabe que isso é uma forma de colaboração, mas como ele pode colaborar mais ativamente, se tornar um parceiro? eh, se você acessar esse QR Code que está aí na sua tela, Uhum, você vai ter acesso ao nosso site. E o simples fato de você entrar no nosso site, você vai estar sendo cadastrado. Ao ser uhum. cadastrado, Portas Abertas vai fazer chegar até você informações preciosas, não só, né, do vídeo sobre o testemunho face da perseguição, mas você vai ter acesso a outras ações da Portas Abertas e a partir daí você vai poder colaborar. Por exemplo, você no nosso site, você vai poder assinar a nossa revista Portas Abertas, que é uma revista que mensalmente sempre traz as histórias dos nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo. E uma coisa muito interessante que a nossa revista tem é que na sua última página, né, nós temos aqui o calendário Vamos Orar, que é onde nós temos um pedidos de orações diário para que você, sabendo dessa causa, no seu momento a sós com Deus, você possa colocar a vida, né, do nosso irmão que vive nesse país onde há perseguição, diante da presença do Senhor. Então, entrando aí no nosso site de novo, né, ou pelo QR Code, ou entrando no www.portasabertas.org.br, você fica sabendo todas as coisas.
também pode fazer isso, acessando o canal que nós mais utilizamos, né, onde tem todas as informações, que é o Instagram também, né, que é @portasabertasbrasil. Você começa a seguir a gente lá dali você vai ter acesso também a outras opções para se tornar um parceiro, ou você pode mandar um WhatsApp, né, Maravilha. código DDD 11, telefone é 49 50 12, e aí o pessoal da equipe do CR da Portas Abertas vai conversar com você, vai dar a orientação que você precisa. Tudo isso para você ter informações para orar. Maravilha. Mas e a parte financeira? Vem orar com a gente, aí Deus vai testificar no seu coração a possibilidade que você tem para poder doar, para que os projetos de portas abertas ao redor do mundo, que sustentam a fé dos nossos irmãos, que fortalecem a fé dos nossos irmãos, possam ser levados a cabo. Maravilha. Olha, muito obrigada, Luiz, pela sua presença e participação aqui conosco, por nos fazer saber, né, o que está acontecendo aí pelo mundo também, em termos da perseguição, da intolerância religiosa. Muito obrigada a você também, querido telespectador, pela sua presença e participação conosco.